pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à comunidade das nações. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que trouxe vocês aqui hoje, mas se vocês vieram para um culto de cura, libertação, porque você chegou à conclusão do que o que te trouxe aqui hoje está além da sua capacidade de se libertar, de se curar. Então, a palavra que eu tenho para vocês é o seguinte, na reunião que a gente estava fazendo até há pouco, a gente colocou a importância da fé que Jesus colocou nas curas que ele fez, nas libertações que ele fez. Ele colocou a responsabilidade na pessoa em relação à fé dela. Então, o que a gente pode pedir para Deus é que Deus aumente nossa fé, porque tudo vem dele, inclusive a fé. Então, peço que você faça oração aí no seu lugar e peça para Deus aumentar a fé, porque a partir da fé que está em você é que Ele vai agir
na cura, libertação, no que você veio atrás para pedir para Ele. Então tá, meu irmão e minha irmã, começa a fazer essa oração aí no seu lugar. Ó meu Deus, ó meu Pai, te pedimos que aumente nossa fé, meu Pai. Sabemos que tudo vem de Ti, meu Pai. Aumente, meu Pai, derrame Tua fé sobre todos nós, meu Pai. Te pedimos agora, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não
Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. E nós estamos neste lugar, Pai, nessa noite, dizendo que nós estamos combatendo o bom combate com a fé. Pai, nós declaramos nessa noite que nós não estamos caminhando pelo que vemos, mas nós estamos caminhando pelo que cremos. Pelo que cremos a partir da Tua palavra, Jesus. Pelo que cremos a partir da Tua palavra, Jesus. Pelo que cremos a partir da Tua palavra, Jesus. Nessa noite nós caminhamos com fé. Nós caminhamos com fé, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vamos cantar juntos? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está, teu nome imutável é.
as nossas mãos, amém? Você vai declarar isso sobre as circunstâncias que você está apresentando nessa noite. Ele é aquele que se apresenta como uma resposta. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sim, Jesus, que venham. Que seja assim na terra como é nos céus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Como um trovão. Sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Vamos juntos? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Guerra está comigo, o braço forte. Vamos declarar isso nessa noite, vamos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho
força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
parar. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor, no teu poder, no teu agir. Nós cremos nos prodígios, maravilhas, nos milagres. Oh, nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Aquele que iria te vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que iria te vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. O Deus dos mortos vai ressurgir. Deus está falando nessa noite para você. Eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida está passando aqui. Deus está passando nesse lugar. Jesus, a presença dele está nesse lugar. E ele não trouxe você aqui para viver o natural. Ele só trouxe você aqui para esse ambiente de glória, para viver o sobrenatural. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos, impondo em posição de guerra, como a Angélica estava ministrando aqui. Impõe as suas mãos para o céu, dando uma ordem no mundo espiritual e declarando que a vida de Deus que está passando aqui, você está tocando nela. Onde você toca, onde a vida em Jesus que você toca, você recebe o poder que nele está. Existe virtude sendo liberada sobre a sua vida. Toque em Jesus. Ele está passando entre você. Ele está dizendo: onde existe um cativeiro, onde existe uma vida aprisionada, onde existe um diagnóstico impossível, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que ressuscita o que está morto. Ele está dizendo: onde não há vida, a vida vai ressurgir hoje. Assim como eu fui convidado para ir até Lázaro e eu falei: retira a pedra, retire a pedra. Ele está dizendo: retire a pedra. Onde você acha que está a pedra que está impedindo você trazer à existência o que está morto? Retire a pedra da dúvida. Retire a pedra da incredulidade que está na sua vida. Retire a dúvida que diz que você não pode, que aquela situação não tem mais jeito. Jesus está dizendo: eu estou ressuscitando e trazendo à existência aquilo que você acha que dorme. Ei, ele falou: Lázaro só dorme. Mas hoje, Marta e Maria, existe ressurreição. Existe vida de Deus sendo liberado sobre você. Eu declaro que todo diagnóstico contrário à vida que Deus tem, Ele está anulando. Ele está dizendo: eu anulo diagnósticos de enfermidade com metástase. Eu anulo decretos de divórcio. Eu anulo decretos que fala que essa doença não tem cura. Ei, Deus, Ele não se atrasa. Ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo para trazer você à vida. Ele está dizendo: vem para fora. Vem para fora. Retire a pedra e eu vou te chamar à existência. Amém. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Deus ressurgindo, como foi dito no louvor. A vida de Deus nesse lugar. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Se foi para Jesus, não foi para mim, pode ser melhor. Amém. Eu quero declarar que onde houver uma pessoa, seja aqui ou seja no online, onde quer que você esteja, se você está sofrendo com alguma dessas enfermidades aqui, seja ela a hérnia de disco, eu declaro em nome de Jesus que essa doença não tem legalidade sobre você. Sai agora na autoridade que há no nome de Jesus. Adenoide, toda anomalia no nariz que causa você, impede você de respirar o fôlego de vida de Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, uma cirurgia, Pai, agora espiritual, Pai, no nariz dessa pessoa, em nome de Jesus. Insuficiência cardíaca, Pai, o coração
O nosso coração é conectado ao teu, Pai. Eu não aceito, e nós aqui da equipe não aceitamos nenhum tipo de doença cardíaca em nosso meio. Seja você onde estiver, está de forma ilegal e sai agora. Seja curado, seja restaurado. Coluna, toda inflamação, toda infecção, toda anormalidade na coluna, seja ela em que ponto estiver, na lombar, na cervical, eu declaro em nome de Jesus, você está curado. Receba a cura em nome de Jesus. Dor de cabeça, Pai, nós não aceitamos. Eu declaro em seu nome, Jesus, que toda dor de cabeça agora, Pai, saia na autoridade que há no teu nome. Intoxicação por medicamento, câncer no pâncreas, Pai, essa palavra, Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus que toda célula cancerígena seque agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Toda enfermidade agora se dobre ao joelho. Todos os joelhos se dobrem diante do nome de Jesus e toda doença se dobre no poder que há no teu nome. Dermatite, Pai, não aceitamos infecção de pele, Senhor Jesus. O Senhor não nos fez, no céu não existe. E eu declaro que ninguém aqui que esteja com essa enfermidade, aqui ou no online, Senhor Jesus, permaneça, porque no céu não existe dermatite. Portanto, nós não aceitamos. O que existe no céu não pode existir na terra. Paralisia infantil, gastrite, amidalite, otite, Pai, nenhuma doença, Senhor Jesus, do trato respiratório, Pai, seja na garganta, seja no pulmão, seja no ouvido, Jesus, toda doença, toda infecção agora, Pai, na autoridade que há no sangue de Jesus, cesse agora onde estiver, está de forma ilegal, saia em retirada, porque nós não concordamos, em nome de Jesus. Pneumonia também, doença no pulmão. Já declarei aqui, Pai, que toda doença do trato respiratório, como é no pulmão, Senhor Jesus, toda infecção desapareça, seja curado, seja restaurado, que a sua respiração retorne, volte a funcionar como foi feita por Jesus. Os pedidos, Pai, de quem está no online, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que quem está em cadeira de roda aqui, que a Zazá está pedindo cura, Pai, eu declaro que não só o Helder, mas todos aqueles que se encontram em cadeiras de rodas, Pai, eu declaro em nome de Jesus, como o pastor tem orado aqui, nós temos declarado, Pai, veremos a glória do Senhor se manifestando sobre essas vidas. Eu declaro eles saindo, largando essa cadeira e caminhando aqui na igreja, e onde quer que eles estejam, vão vir dar o testemunho deles para a honra e glória do nome de Jesus. Deferimento do trato homocare, eu não sei o que é, mas Jesus sabe. Pai, tu sabes, Senhor Jesus, do que se trata essa enfermidade. E eu declaro, Pai, que se for algum decreto que não se trata da enfermidade, o Senhor conhece e o Senhor já está tratando. Pai, a Gilza pede oração e libertação por documentos e cidadania. Já estão liberados na autoridade do nome de Jesus um tempo. Existe um tempo estabelecido por Deus, Gilza, para que tudo aconteça. E eu declaro que Ele está acelerando o processo em sua vida. Débora e Gustavo por portas abertas de trabalho. Pai, eu declaro em nome de Jesus que existem portas, existe um caminho aberto. O Senhor está conectando esse povo, Senhor Jesus, a pessoas que já têm uma porta direcionada de emprego para elas. Sandra pede por cura nas dores do joelho. Pai, todo joelho se dobre na autoridade que há no nome de Jesus. Toda enfermidade também se dobre na autoridade que há no nome de Jesus. Cristina está fazendo quimioterapia. Alessandra Cristina está fazendo quimioterapia, cura de câncer. Adriana Cristina, cura das dores do corpo. Todo, Pai, tratamento, Pai, para quimioterapia
de doença do câncer, Pai. Senhor Jesus, assim como o Senhor curou a minha sogra, ela não faleceu de câncer, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que todo medicamento usado na quimioterapia, na radioterapia, Senhor Jesus, ele vem do céu, Senhor Jesus, para as mãos do médico e está sendo direcionado para esse tratamento da forma correta e na dosagem correta. E eu declaro o testemunho seu de cura plena em nome de Jesus. Levanta o seu prospecto, você que está fazendo essa campanha. Você que está na primeira, na última semana, não importa. Se você chegou na última semana e você não obteve resposta, deixa eu te falar, Deus não está atrasado. Levanta o seu prospecto. Jesus não se atrasa em absolutamente nada. Ele só demora para que quando ele chegue, aquilo que você pediu, se foi uma cura, ele está dizendo, eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. Portanto, levanta o seu prospecto, que ele está ressuscitando aquela área da sua vida, que você está aqui representando através desse prospecto. Existe hoje vida e Deus está ressuscitando do jeito que você pediu. Assim como Marta e Maria queria que ele curasse Lázaro, ele falou, não, eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. É isso que ele está fazendo hoje, através da sua vida, através daquilo que você está pedindo nesse prospecto, Pai. Levanto agora, Pai, e consagro a Ti, Pai, todas essas mãos levantadas, todos os pedidos aqui, Senhor Jesus, eu coloco no trono do altar de Cristo, onde Ele intercede por nós, e o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Pai, sejam, Senhor Jesus, alcançados. Estabelece e manifesta a Tua glória e o Teu poder hoje, diante da Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado, Jesus, aqui e nos céus, para a honra e glória do Pai, em nome de Jesus. Glorifica Ele agora, o mais sim você puder, eleva a sua adoração. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Do Senhor Jesus, Ele está aqui. Pode tomar o seu assento. Ai, nós estamos embriagados de tanta plenitude de Deus aqui nesse lugar, gente. Eu estou meio embriagada. Mas vamos lá. Eu quero continuar com a adoração, que a adoração não pare entre nós. Porque a adoração, ela entra no coração de Deus. A adoração que você vai fazer nesse exato momento, vai continuar a adoração. Mas agora, numa adoração diferente. São vários tipos de adorações que nós temos que ofertar ao Senhor. Eu quero trazer 4 princípios, que é, para essa adoração específica, que é falar sobre dízimo e ofertas. Obediência, que traz plenitude. Obediência que traz abastança. A obediência que não quebra os princípios de Deus. A obediência que vem desde o tempo, lá de trás, até a graça. Então, eu hoje quero convidar a igreja do Senhor Jesus. Eu não vou ficar fora disso, dessa avalanche de bênçãos que tem do Senhor aqui para derramar, principalmente para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque dízimo e oferta são obediências a Deus. Não adianta você falar, esquece o Velho Testamento, Conceição. O Senhor Jesus disse, eu vim cumprir a lei. E nem na lei você podia, porque Deus dava um tratamento rigoroso e falava, olhe, as bênçãos são essas, você quer, você segue. Se você não quiser, você não segue. Aí já é um problema seu. Mas eu vou fazer um paralelo com dois
2 versículos bíblicos. Eu vou fazer um paralelo com o versículo bíblico que está lá em Deuteronômio 11, versículo 8, e com Malaquias 3, 10. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia, ela é completa. Ela é completa. Quando ela fala de dízimo, de obediência, é muito bom a gente ficar atento que Deus está falando conosco nas entrelinhas da Bíblia. Aqui no capítulo 11, quando fala dos benefícios da obediência, eu vou ler rapidamente só um versículo. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra onde estão indo. Aí todo mundo conhece essa passagem, que é quando Moisés está com aquele povo ali na travessia e fala, olha, vocês têm que obedecer. Não adianta você fazer uma parte e não fazer outra. Porque se Deus deixou o dízimo e a oferta para que nós possamos falar junto a Deus, nós reivindicarmos junto ao Senhor. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Você pode ajoelhar diante do Senhor. E eu vou dar um testemunho aqui no finalzinho da palavra, que vocês vão impactar o coração de vocês. Porque na obediência é que você é abençoado. E quando Deus dá os mandamentos para Moisés, ali no Monte Gerizim, que ele fala das bênçãos que você tem, e que eu tenho, e que todo o povo de Deus tem na terra, pela obediência aos mandamentos do Senhor. Ah, meu irmão, eu não vou perder a chance nunca de ofertar na casa do meu pai. Não, de jeito nenhum. Malaquias 3:10 fala, o profeta exorta ao pessoal a levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro mesmo? É onde nós nos reunimos, aonde nós nos encontramos para adorar, para louvar a Deus, para entregar a eles as nossas petições. Essa é a casa do tesouro. Então, a gente vai ler lá Malaquias, a gente conhece a história, então não precisa discorrer muito, que há uma exortação forte no início, e depois vem o profeta passando um paninho assim, ó, se você não fizer isso, ó, vocês estão me roubando. O profeta não tem piedade, não. O profeta fala a verdade. Então, hoje eu quero te desafiar a você entregar o seu tesouro, o seu precioso sacrifício na casa do tesouro, que é a casa do Senhor. Entrega o seu dízimo, a sua oferta e fala, eu vou fazer prova do meu Deus. Se o meu Deus não derramar chuvas de bênção sobre a minha vida, eu vou pedir meu dízimo de volta, vou pedir minha oferta de volta. Irmãos, as nossas meninas e os nossos meninos estão passando com os envelopes, com as maquininhas. Você pode, faça igual eu fiz um dia desse aqui, ó, eu não tinha dinheiro, eu botei do cheque especial, falei, Deus, o Senhor sabe tudo, cheguei na outra semana, ganhei uma oferta de 10 vezes o valor que eu dei aqui. É assim que Deus faz. Mas eu quero contar um pequeno testemunho, antes de orar, rapidinho, tá? Mas não esqueça, não. Pega, dá um nome à sua... O que você quer que Deus faça na sua vida? Cura, saúde, finanças. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu sou dizimista, nasci praticamente num berço evangélico, sou ofertante e tal, e eu gosto muito de ofertar a casa de Deus. E ofertar a casa de Deus é você dizer, eu estou literalmente ajudando na obra de Deus. Eu estou sendo coparticipante em Deus no meu milagre. E eu sempre gostei muito de
hospedar pessoas que vinham de fora. Às vezes eu saía do meu apartamento, deixava tudo arrumadinho para hospedar pastores que vinham de fora. Passava 3, 4 meses, 2 semanas, 1 semana. Aí vinha, ficava lá em casa, tudo arrumadinho. Eu sempre fiz isso. Aí um dia Deus falou comigo: olha, filha, eu vou te abençoar nessa área imobiliária. E eu comecei a pensar, meu Deus, a minha área é outra coisa, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. E eu falei, como assim, meu Senhor? E ele disse, eu vou te dar imóveis para você alugar e ceder para quem eu mandar. Eu falei, amém, Senhor, obrigada. Mas eu nunca deixei de dizimar e ofertar na casa do Senhor. De uma forma ou de outra, eu gosto, faz parte da minha fé. Porque a fé tem que ser desenvolvida através das nossas atitudes. Aí eu comecei a estudar, eu não enxergo agora quantos minutos faltam ali. Eu não consigo, eu comecei a estudar mercadologia, comecei a estudar ramo imobiliário e tal, e comecei a estudar, e fui fundo. Quando eu quero uma coisa, eu sou muito intensa. Aí, hoje, para a honra e glória do Senhor, na crise que nós estamos vivendo, eu não falo nem de comprar os imóveis, não, porque quem está vendendo está ótimo, porque está vendendo, está soltando. Agora, para nós comprarmos, só pela fé mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês é sobre a locação. Eu tenho vários apartamentos, eu trabalho com ramo imobiliário e... não, gente, eu compro numa semana, na outra o apartamento está alugado. Mas porque eu creio na palavra de Deus, eu debruço em cima disso aqui. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade que nos cura e que nos liberta. Tanto financeiramente como emocionalmente. E Deus quer fazer de novo. Quando você dá um testemunho, Deus está dizendo, eu vou fazer de novo na sua vida. Eu não sei o que você quer não, mas eu vou fazer de novo. Ele sabe o que você quer. Então, oferte, dizime, seja um ofertante convicto, porque Deus vai fazer novamente, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas mãos levantadas, Senhor. Eu oro abençoando, Senhor, que eles possam, Senhor, ter o rendimento deles triplicado, Senhor, e abençoado, Pai, no reino, na plenitude, Senhor, na bênção, nos estudos, Senhor, no intelecto, Senhor, em tudo aquilo que eles quiserem, Senhor, Pai, porque a Tua palavra fala, Pai, que nós somos co-participantes do Senhor nos nossos milagres, Senhor, e hoje aqui estão os participantes, Senhor, que vão herdar terras e herança, Senhor, pela obediência, em nome de Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
à noite Ele marcou um encontro com você, porque Ele decidiu descer do trono dele, vir até aqui e te favorecer. Quero profetizar que Faraó será derrotado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ele pode vir perseguir, mas o mar vai se abrir e o milagre vai acontecer. Então não temas, simplesmente aquiete e espere para ver o grande livramento que Deus tem para você hoje à noite, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler é Êxodo 14, versículo 10 ao 14. A palavra diz o seguinte, Êxodo 14, 10 ao 14. E chegando Faraó, e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede. A palavra de Deus para você é: não tema, aquieta-te, porque você vai ver. Quero repetir: não temas, aquieta-te, porque você vai ver o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Pai, esta tua palavra em nome do Senhor Jesus. Faraó mudou de ideia, Faraó quer perseguir, mas nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que ele será, Pai, totalmente derrotado, em nome de Jesus. Declaramos uma noite do manifestar poderoso do Senhor, e de uma consciência completa de que há livramento do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Queridos, para que você possa entender esse texto, eu vou precisar voltar um pouco no contexto anterior a ele. Deus aparece para Abraão em Gênesis capítulo 12, relata isso. Deus chega a Abraão e faz uma promessa, dá uma ordem para ele, sair da terra de Ur dos Caldeus, e para uma terra que ele havia prometido, a terra do Cananeu, do Aveu, do Jebuseu, do Ferizeu, do Amomita, de todas aquelas 7 nações que ele descreve como sendo mais poderosas do que ele. E Deus faz a promessa que nele seriam benditas todas as nações da terra, e que o Senhor iria multiplicar a descendência dele ao ponto de ser comparada à areia da praia do mar, incontável, uma descendência muito grande. Depois, em Gênesis 15, Deus reaparece a Abraão para reafirmar a promessa que havia feito a respeito da multiplicação, da descendência. Mas Abraão fala para o Senhor: mas Senhor, como assim será essa promessa se eu ainda não tenho filhos? Um servo da minha casa vai herdar tudo isso? E Deus vira para Abraão e fala: sai para fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas que se você pode contar. Assim será a sua descendência. É certo que eu vou te abençoar, é certo que eu vou te multiplicar, eu vou firmar o meu pacto com você. E aí Deus fala: pega uma bezerra, pega uma cabra, pega um carneiro, pega uma pomba e pega uma rolinha, parte em pedaços e coloca um de frente com o outro, metade à frente de cada metade.
E aí as aves do céu vinham, Abraão começa a enxotá-las, até que a palavra diz aqui, no versículo 12, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse o Senhor a Abraão, saibas que de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, ela será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação. Deus está dizendo, eu vou julgar toda nação que se levantar contra você, e a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E aí nós chegamos aqui nessa passagem. Depois de 400 anos, Deus levanta Moisés. O povo começa a clamar por um libertador. Deus pega esse libertador, que é Moisés. E aqui começa a minha passagem. O povo chega, vê o livramento. O povo vê Moisés se manifestando como libertador. O povo vê as pragas sendo derramadas, Deus subjugando o Egito. Faraó, a um momento, endurece o coração, vem a primeira praga, ele endurece o coração, vem a segunda, a terceira, ele continua endurecido. Mas quando chega na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, ali Faraó, ele se quebranta, ali ele reconhece que não adianta resistir a Deus, porque quando Deus decide liberar o povo dele, livrar o povo dele, não tem Faraó que vai impedir. Pode levantar o Egito que for, pode levantar a maior potência que tiver, pode levantar qualquer governante, mas se Deus determina livramento, vai acontecer o livramento. Então Faraó perde o primogênito, os primogênitos do Egito todos morrem. E aí o que acontece? Faraó chega assim, pegue o povo, vai embora, vai com todo mundo. Os egípcios começam a dar o ouro, dar a prata, porque no versículo, quando Deus falou com Abrão, ele falou, sairá com grande riqueza. O povo, para viver livre dos judeus, eles começam a dar ouro, aqui, toma ouro, toma prata, só saia do nosso meio. Então a palavra se cumpre. Eles saem do Egito, vão em direto à terra prometida. Mas parece que quando as coisas para darem certas, às vezes começam a acontecer o contrário. Porque existe um momento na caminhada com Deus em que parece que tudo começa a dar ao contrário. Foi o que começou a acontecer aqui com esse povo. Eles saem glorificando a Deus, o Egito totalmente derrotado, Faraó libera eles, mas Faraó muda de ideia, endurece o coração e decide perseguir o povo de Israel. O livramento já tinha começado, a promessa estava em movimento, eles estavam indo para a terra prometida, mas o medo apareceu no caminho. De repente, Faraó aparece. E a palavra diz que quando eles olham o exército de Faraó, eles têm medo e clamam ao Senhor. Mas eu consigo ver uma fé duvidosa, eu consigo ver aqui uma fé de ânimo dobre, no momento que você está acreditando, porque quando eles veem Faraó, eles começam a clamar ao Senhor, eles oram ao Senhor, eles clamam ao Senhor, aquele Deus que fez todas aquelas maravilhas, mas depois eles vão reclamar com Moisés, e eles falam aqui, não havia sepulcro no Egito para que nos tirássemos de lá para morrermos aqui nesse deserto. Eles já começam a aceitar que Faraó iam chegar até eles, que Faraó iam destruir eles, e eles começam a reclamar, não nos falamos, você era melhor nós servirmos o Egito, morrermos lá, ânimo dobre. Então, é aqui que muitos se perdem,
Porque o problema não é quando o faraó se aproxima, o problema é quando o medo entra no coração. Faraó nunca foi o problema. Faraó não era capaz, porque Deus já tinha mostrado o que ele faz com o faraó. Já tinha subjugado o faraó. O problema é quando o medo entra, quando você é guiado pelo que você vê. Eles olharam aquele exército e ficaram com medo. Porque assim como o faraó, o medo sempre vai tentar se tornar próximo de você. Eis que os egípcios vinham atrás dele, e eles temeram muito. E a minha palavra é: o que você teme? O que tem se aproximado de você? Porque Jó, ele fala no livro dele: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Você não pode fazer essa parceria. Porque o medo não é somente uma emoção, medo não é um sentimento. E aprenda, medo é um espírito, e um espírito que vai abrir a porta, e toda porta vai ter acesso. Você precisa fechar. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas, no processo de cura e libertação. Você começa a avançar, Deus começa a tratar, mas o medo tenta voltar você para o Egito. O que foi que eles falaram? Melhor nos era ficar no Egito. Eles saíram libertos, carregando ouro, carregando prata. Eles saíram lá totalmente avançando para a terra prometida. Mas o medo trouxe o Egito de novo para o coração deles. O medo trouxe de novo aquela mentalidade de escravo. Por que eles? Porque eles perderam o foco. Eles haviam celebrado a Páscoa à noite. Eles haviam comido, e Deus falou assim, ó: pegue somente o que é necessário para a sua família. Não pegue a mais, porque amanhã vocês irão sair daqui. Amanhã é dia de livramento. Amanhã é rumo à terra prometida. Mas eles perderam o foco. Você lembra de Pedro? Movido por uma palavra do Senhor. Ei, Pedro, vem. Ele desce do barco e começa o quê? A caminhar. Mas ele perde o foco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto eles estavam guiados, enquanto ele estava sendo levado por uma palavra, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a perceber a força do vento, algum pensamento chegou na mente dele. Você não percebeu a altura que estão as ondas? Você não está vendo o vento soprando? E quando ele perdeu o foco, ele temeu. E ele começou o quê? A afundar. Foi a mesma coisa aquele povo. Eles perderam o foco da palavra que Deus havia liberado. E eles começaram a temer Faraó. E aí o medo entrou. Pedro não afundou por causa do mar. Ele afundou porque tirou o olhar de Jesus. Aquele povo começou a ter medo, porque eles tiraram o olhar no Deus Jeová, o Deus que fez os sinais, o Deus que mostrou Moisés, o Deus que fez a vara virar uma cobra, o Deus que mandou a praga dos gafanhotos, o Deus que fez a água do Nilo transformar em sangue, o Deus que havia subjugado a cada um deus do Egito, porque cada praga era um julgamento sobre os deuses do Egito, e todos eles foram derrotados. O Deus Sol foi totalmente derrotado. Houve o que? Durante 3 dias, escuridão total no Egito, porque Deus mostrou e falou: só existe um Deus, não existe Deus Ra, não existe Deus Sol, não existe nenhum tipo de Deus, só existe um Deus, e eu sou o Deus que governa. Não adianta Faraó vir com os deuses, porque todos eles serão derrotados. Você nunca vai afundar por causa do mar. Você vai afundar porque tirou o foco da palavra. E a palavra tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Porque a batalha precisa começar na mente. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5, destruindo todo argumento. Ei, a palavra é: destrua o argumento. Destrua o argumento está dizendo que a onda é alta,
que o mar é raivoso. Destrua o argumento que está dizendo para você, Faraó está bem atrás, vai destruir você. Destrua o argumento que está dizendo que essa doença é incurável. Destrua o argumento de que a sua empresa não vai levantar. Vai levantar sim, porque acima de Faraó tem um Deus que te ama, tem um Deus que está cuidando de você. Então quebre os argumentos, porque a palavra diz, destruindo todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você precisa levar a sua mente, os seus pensamentos à obediência de Cristo. Se está escrito na Bíblia, vai acontecer, é promessa, vai se cumprir, é Deus falando, algo vai se manifestar. Então, antes de Deus te libertar completamente, Ele confronta os argumentos dentro de você. Hoje Deus vai confrontar alguns argumentos. O argumento do pensamento de medo, as mentiras antigas que tentam voltar para te levar para o Egito, as vozes do passado que tentam levar você para o Egito, as traumas não resolvidas, porque a libertação não começa no exterior, a libertação começa no seu interior. A mente precisa ser tratada porque o Egito precisa perder a força. O Egito precisa perder a força dentro de você. Diga assim, o Egito precisa perder a força dentro de mim. Aí vai acontecer a sua libertação. Porque quando arrochou, quando apertou, quando eles viram lá Faraó, eles falaram, melhor é servir os egípcios. Melhor é se tornar escravo novamente. Melhor é carregar pedra. Melhor é fazer pirâmide. Por quê? Temeram. Deus nunca vai tirar você de um local para levar de volta. Deus tem um futuro determinado a seu respeito. E queira o diabo ou não, esse futuro vai acontecer. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles ainda. E essa é uma verdade que você precisa atentar, e você precisa quebrar essas cadeias. Você pode estar na igreja, você pode estar buscando a Deus, você pode estar aqui no momento da adoração, levantando as mãos, mas ainda pode estar emocionalmente presa ao Egito, presa a traumas, preso a relacionamentos, preso a ciclos, preso a mentalidade de escravidão. Eles ainda estavam livres, mas ainda subjugados pelo Egito. E eu profetizo hoje, o Egito vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Faraó vai perder a força sobre você. É pessoas que chegam para mim e falam, pastor, a minha vida acabou, o meu relacionamento, o meu namorado acabou comigo, a minha vida perdeu sentido. Perdeu sentido o quê? A sua vida não está reduzida a um namorado, a um noivo, não. A sua vida está resumida a Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ele não se atentar, ele vai perder uma pessoa preciosa que é você. Quem vai perder é ele. Porque se ele não atentar, existe uma pessoa cheia do Espírito Santo, existe uma pessoa com compromisso com Deus, existe uma pessoa com compromisso com a palavra, querendo casar, e ele vai cruzar o seu caminho. E se você permitir, vai ser muito abençoado e terá um casamento muito favorecido. Porque você não é Faraó que governa a sua vida. Não, quem governa a sua vida é Deus. Não é homem que governa a sua vida. Quem governa é Deus. Não é um homem que vai trazer felicidade e amor para você. É Deus usando essa pessoa. Então, na primeira pressão, eles quiseram voltar, porque o Egito falou mais alto. O que tem falado mais alto no momento da pressão? O Egito ou a palavra de Deus na sua vida?
No momento do diagnóstico, quem fala mais alto, a palavra ou o Faraó? Quem tem falado mais alto? Porque o que governa aparece no momento de pressão. O que governa a sua vida vai aparecer no momento de pressão. No momento de pressão é que vai mostrar quem está sentado no trono. É no momento de pressão que vai revelar se é o medo que está no controle, se é a dor que está no controle, se é a mágoa que está no controle, se é a rejeição que está no controle, ou se é você que está no controle. É nesse momento que o Deus da sua vida vai se manifestar. Ou se é a fé que vai se manifestar, ou se é a obediência que vai se manifestar, ou se é a entrega e a dependência que vai se manifestar. E a minha pergunta para você hoje: quem está no controle da sua vida? Porque ele vai se revelar no momento do aperto, no momento que Faraó estiver perseguindo. Ele vai mostrar se a confiança está em Deus ou se o Egito ainda está dentro de você. E eu quero declarar que o Egito perca todas as forças de controle sobre a sua vida. Porque a chave da libertação é temer e aquietar. Porque Moisés falou: não temas, aquieta-te. Moisés não estava ignorando que o exército estava vindo. Mas Moisés disse para o povo: não temas, ou seja, coloque a confiança completamente em Deus. Não busque entender como vai acontecer. Uma coisa é certa: Deus vai agir e vai acontecer. E, portanto, então, aquieta-te, aqui estais quietos. Isso aqui lembra muita gente. Porque quando vem a pressão e quando o Faraó, o que está no controle se manifesta, se não for Deus, se não for a confiança em Deus, se você não tiver a tranquilidade em esperar em Deus, você vai querer agir, você vai querer resolver com as suas próprias forças, você vai querer assumir o controle. E toda vez que você tenta assumir o controle, dá muito errado. Diga a Sara, que entregou Agar lá para Abraão e virou essa confusão que nós estamos vendo, essa guerra aí. Tudo porque uma mulher quis tomar o controle e assumir o que Deus havia prometido. Tentou ajudar Deus no processo. Pare de tentar ajudar Deus no processo. Entregue o controle na mão dele, que você vai ver. Faraó vai ser afogado juntamente com o exército no Mar Vermelho. Então, Deus diz: aquieta-te, eu vou agir. Deus está dizendo para você: ei, tá preocupado? Ei, tá debaixo de pressão? Ei, tá ansioso? Aquieta-te. É o que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente. Ei, no momento de pressão, você não pode se movimentar, você não pode se mover, porque se você se mover, você vai assumir o controle, e quando você assume o controle, dá muito errado. Dá muito errado. Porque Deus está liberando o livramento. Eu quero profetizar: você está entrando no seu processo de cura. Por isso você não tem que temer Faraó. E às vezes o processo vai ser instantâneo, a cura instantânea. Ou às vezes a cura vai acontecer através de um processo. Mas Deus vai agir. E ele diz: Moisés, vede o livramento do Senhor. Eu quero dizer para você: não importa se Faraó, se Satanás, se o inferno está vindo ao seu encontro, tentando fazer com que você
Faça uma parceria com medo, não tema, aquieta-te, porque a palavra de Deus para você é hoje. Você vai ver o livramento do Senhor nessa causa, você vai ver o livramento do Senhor nessa situação, mas tudo vai acontecer no tempo dele. O tempo dele pode ser hoje, ou o tempo dele pode ser amanhã, o tempo dele pode ser depois da manhã, mas uma coisa é certa, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. E eu quero profetizar, existem algumas pessoas neste local, que o tempo Deus está dizendo, para você o tempo é hoje, então viva o seu milagre hoje. Mas se por acaso não chegar para você, não desanime, porque tem milagre a caminho vindo ao seu encontro. Porque não é somente uma palavra, é um ambiente de intervenção divina. Hoje, esse ambiente é um local da intervenção divina sobre a sua vida. A intervenção do Deus que cura as feridas, o Deus que cura as traumas, o Deus que quebra as correntes emocionais, o Deus que cancela o ciclo de dor. Deus está cancelando o ciclo de dor de pessoas hoje aqui. Pessoas que sentem, parece que estão no ciclo. Deu uma volta e volta para o mesmo lugar, deu uma volta e volta para o mesmo lugar. Deus está dizendo, eu estou quebrando esse ciclo. Você até então estava como o povo de Israel, andando em ciclo no deserto e voltando para o mesmo lugar. Mas Deus está dizendo, eu estou tirando você desse ciclo e você vai caminhar para a terra prometida e vai chegar em Canaã. Canaã é o lugar da restauração, Canaã é o lugar do acesso, Canaã é o lugar que você vai desfrutar aquilo que você nem plantou, cidade que você nem edificou. Canaã é o local onde você vai experimentar um Deus provedor, o Deus da providência, o Deus do milagre, o Deus da abastança. E lá também você vai encontrar o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Lá você vai encontrar também o Shalom, o Deus da paz, o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar. Ei, Faraó pode até mudar de ideia, mas vai morrer no Mar Vermelho. Porque nunca mais tornareis a ver, foi a palavra. Os egípcios que até então você está vendo, nunca mais você vai tornar a ver. E a palavra de Deus para você essa noite é: existem coisas que você está vivendo até então, e Deus está dizendo, nunca mais você vai tornar a ver, porque Deus decidiu interferir, Deus decidiu aparecer, Deus decidiu manifestar o poder dele. E pessoas hoje, ou pessoas depois, irão ver que certas coisas desaparecerão da sua história em nome de Jesus, porque serão afogadas lá no Mar Vermelho. Diga para a pessoa do seu lado, se prepare, porque tem coisas que você está vivendo hoje, que a partir de amanhã você não vai ver mais, porque essa noite é uma noite de um grande livramento do Senhor. Diga assim, nunca mais tornareis a ver. Isso significa uma libertação definitiva. Não é alívio temporário, não, é libertação definitiva. Deus está dizendo, existe libertação definitiva sendo derramada neste lugar. E se eu fosse você, eu pegava para você. Não é alívio temporário, não é emoção de culto, não, é uma transformação real. Eu profetizo uma transformação real na sua vida. Aquilo que te perseguia, aquilo que te acusava, aquilo que te aprisionava, Deus está dizendo, nunca mais você vai ser dominado por isso. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por você, foi o que Moisés falou. Deus pelejará por você. Deus está dizendo para você hoje, eu estou pelejando por você essa noite.
Você não, porque você precisa entender, não é na sua força que você vai vencer, você não vai vencer na sua lógica, você não vai vencer tentando, você vai vencer aquietando e esperando Deus se manifestar. Existem batalhas que você vai pegar na espada, mas Deus está dizendo hoje para você, não, hoje não é para você pegar na espada, é para você aquietar e ver, porque essa batalha não vai ser você que vai pelejar, mas Deus que irá pelejar por você, foi o que mostra na passagem. Entenda que você vai vencer entregando, diga para a pessoa do seu lado, você vai vencer essa batalha, entregando o controle na mão de Deus. Diga assim, não é no seu esforço, diga assim, não é na sua lógica, não é você tentando, mas é você vendo o livramento dessa noite. E por fim, a passagem mostra que, e você calará. Olha só, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Sabe por que você vai calar? Porque o livramento vai ser tão extraordinário que você vai ficar com o queixo caído. Como explicar um mar se abrindo? Como explicar um mar se fechando? A única coisa que você vai poder falar é: foi Deus. Quero profetizar isso na sua vida. Você vai experimentar esse milagre tão grande. Você vai ver Faraó, o exército de Faraó se afogando no Mar Vermelho. Você vai ver o mar se fechando. E do outro lado, já na terra prometida, você vai falar: só poderia ser o meu Deus. Porque Ele retém todo o poder, Ele retém toda a autoridade, o controle está nas mãos dEle, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Faraó vai vir, você não vai temer, porque você vai cantar: mas eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você tem proteção até o dia final. Faraó não é nada diante do seu Deus, porque a palavra mostra, os filisteus ganharam a batalha, pegaram a arca da aliança, colocaram lá na casa de Dagom. Quando abriram no outro dia para ver, está lá Dagom com a cara no chão, diante da arca. Pegaram o Dagom, colocaram no lugar. No outro dia, quando chegou lá, está lá Dagom com a cabeça cortada, os braços cortados, no limiar, e de bruço lá, somente o tronco dele lá. E eles temeram entrar ali naquele limiar, porque diante da presença de Deus, não existe Deus que possa ficar de pé, porque na verdade nem Deus existe. Mas se tentar existir, vai perder a cabeça, vai perder as mãos, vai ficar só o tronco. Eu quero profetizar, esses demônios que estão se levantando contra você, é a noite de perder a cabeça, é a noite de perder as mãos, e é a noite para mostrar que Deus, Ele decidiu intervir ao seu favor. Ele vai pelejar, e você somente vai contemplar, e não vai ter expressão para falar, porque vai impactar você. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você, nesse momento, começasse a refletir se existe alguma área na sua vida onde o medo tenta te paralisar. Eles ficaram paralisados. Por um instante clamaram ao Senhor, mas ainda mesmo assim duvidaram e foram reclamar com Moisés. Existe alguma área na sua vida onde o passado tenta te controlar? Porque o Egito ainda está lá dentro e ele ainda não perdeu a força.
Talvez o Egito e Faraó chama-se passado. Um passado que te atormenta. Um trauma que tira o seu sono. Uma dor que pulsa no seu coração. E quando você começa a crescer, você começa a avançar, esse faraó tenta te prender no medo. E aí o Egito ainda continua falando dentro de você. Mas Deus está dizendo hoje à noite: filho, filha, o Egito precisa perder o controle do seu interior. Essa mentalidade de escravidão precisa sair. Porque hoje é a noite de libertação. O interessante é que Deus havia cumprido tudo que Ele falou com Abrão, antes de se tornar Abraão. Porque até Gênesis 15 ele ainda era chamado Abrão. E Deus falou: ei, vai ser a sua descendência vai ser peregrina numa terra alheia, vai ser cativa por 400 anos. Mas nenhum cativeiro é eterno. Cativeiro tem um prazo. Deus havia falado 400 anos. E no final de 400 anos, Deus apareceu. E Deus falou que ia subjugar a nação que estava oprimindo eles. Deus fez isso com o Egito. Subjugou, envergonhou todos os deuses deles, mandando 10 pragas, uma praga para cada deus. E Deus falou: depois de eu subjugar, eles vão sair riquíssimos. E foi o que aconteceu. Eles levaram todo o ouro do Egito, os egípcios deram para eles saírem da terra. Mas parece que eles não aprenderam com Deus. Parece que tem gente que não aprende com a experiência que tem com Deus. E o primeiro momento que o faraó vem, começa a duvidar. Mas Deus está falando: aquieta-te. Tema, não temais. Não tema o que veio até você, porque maior é Deus do que o que veio até você. Não tema Faraó, porque depois Miriam cantou: lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque o Senhor triunfou gloriosamente. A palavra hoje é: Deus vai triunfar gloriosamente sobre essa situação que você está vivendo. Em nome de Jesus. Então, levante as suas mãos, fazendo uma declaração no mundo espiritual. E declare assim: eu não vou voltar para o Egito. Diga assim: o Egito ficou para trás. O Senhor peleja por mim. E hoje eu vou ver o meu livramento. Repita de novo, diga assim: eu não vou voltar. O Egito ficou para trás. Diga assim: o Egito é passado. Diga assim: o Egito não tem mais influência. Diga assim: o Egito perdeu o controle sobre a minha vida. Diga assim: porque o Senhor pelejou por mim, e porque Ele pelejou, eu verei o grande livramento. E diga assim: e eu vou declarar o que Davi declarou no Salmo 56: em me vindo temor, hei de confiar no Senhor. Diga assim: em me vindo temor, hei de confiar no Senhor. Eu queria fechar aqui. Quinta-feira eu tive a resposta da derrota de um faraó na minha casa. Todos vocês conhecem
o testemunho da cura da minha filha. E chegou no final do ano passado. Aí já estava Giovana totalmente curada. E a gente já respirando. E já programando até uma viagem, um tempo de descanso. E chegou no final do ano, beirando o aniversário da minha esposa em novembro. Ela já vinha acompanhando um nódulo na tireoide, que estava behind 5, 21, depois voltou para 2, mas o ano passado ele voltou novamente para 5. E aí a médica falou, ó, tá no 5, mas a tireoide está crescendo muito. É bom a gente fazer uma biópsia. E ela chegou, ela fez a biópsia e na biópsia deu 60% de malignidade. A probabilidade de ser um câncer maligno de 60%. Mas só iria descobrir na cirurgia. E aí lá vamos nós de novo, passar pelo processo e colocar o que a palavra diz. Me vindo o temor, eu não vou temer, eu vou me aquietar, eu vou lançar minha confiança no Senhor. E a minha palavra foi: o Deus que atuou com a Giovana é o mesmo Deus que vai atuar com a minha esposa. E ela não queria nem viajar, e o médico falou: não, vai, viaja, fica tranquila. Ela ouviu uma palavra do Senhor através de uma pessoa que fortaleceu a fé dela, fortaleceu o coração dela. E nós viajamos. Marcou a cirurgia. Ela fez a cirurgia. E o médico havia falado que a expressão foi agressivo. E nós continuamos confiando no Senhor. Quinta-feira foi meu aniversário. E nós íamos voltar no médico para receber o resultado da biópsia. E quando nós chegamos diante do médico, o médico falou: todas as notícias, a melhor notícia que eu poderia dar para você, ela aconteceu. Das 15 amostras que eu tirei do nódulo maligno, todas elas mostravam que estava encapsuladas. Nenhuma estava fora. E pelos exames, o resultado dos exames de sangue aqui, não vai precisar nem de fazer iodoterapia. Eu vou repetir. Eu vou repetir daqui a 3 meses, e eu tenho certeza que vai estar do mesmo jeito. Não vai precisar de iodoterapia. Sabe por quê? Faraó pode até mudar de ideia. Pode decidir até voltar a perseguir. Mas nós não iremos temer. Porque acima de Faraó existe um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Vale muito a pena confiar no Senhor. Por um instante, feche seus olhos e por um momento adore com a equipe de louvor. Eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos
Faraó perseguiu. Chegou um momento que o mar se abriu e o povo passou no mar. Os egípcios também passaram, mas o povo de Israel passou para o livramento e para a conquista da terra prometida. E Faraó passou para afundar no mar. Nós iremos fazer um corredor de fogo aqui. E eu quero declarar que quando você passar, você vai passar recebendo o seu livramento. E tudo aquilo que ainda é Egito, que tenta ainda te levar à escravidão, vai morrer afogado aqui nesse corredor em nome de Jesus. Quando você entrar nesse corredor, comece a declarar: Senhor, eu sou o povo da promessa. Eu vou passar por esse corredor, eu vou receber o toque da equipe. E conforme eu vou recebendo o toque da equipe, Senhor, tudo aquilo que é Egito na minha vida vai ficar no mar vermelho. E tudo aquilo que é do Senhor na minha vida vai me fortalecer para eu passar do outro lado e entrar na minha terra prometida. Eu quero declarar que tudo aquilo que é do Egito na sua vida vai morrer afogado nesse corredor. E tudo aquilo que é dos céus para você vai fortalecer e vai te dar a força necessária para você entrar na sua terra prometida. Pode entrar no corredor e receba o toque da equipe e saia do outro lado para você viver a sua terra de Canaã em nome de Jesus.